Olá, boa noite. Perseguição e tiroteio em Vila Velha. Criminosos em um carro roubado tentaram atropelar um policial militar. Um deles acabou baleado. O repórter Yuri Demuné tem esses detalhes ao vivo pra gente. Yuri, conta pra gente, essa ocorrência terminou na porta de um hospital, foi isso, meu amigo? Boa noite. Ei, Luciano, boa noite para você, boa noite para quem está em casa. É isso mesmo, a ocorrência terminou na porta de um hospital, a droga foi encontrada dentro de uma kitnet, mas vamos por partes para entender essa história. Era início da tarde de hoje, policiais descaracterizados do 4º Batalhão aqui de Vila Velha estavam acompanhando um carro que foi roubado dias atrás. Quando eles estavam passando pelo bairro Divino Espírito Santo, o carro parou em frente de um imóvel. 2 suspeitos desceram e o motorista ficou no veículo. Aí foi solicitado apoio de uma viatura caracterizada da PM para realizar a abordagem. A viatura chegou rapidamente, um militar desceu para tentar realizar a abordagem ao suspeito, mas ele acelerou e jogou o carro em cima do policial. O PM atirou contra o veículo, foram 4 tiros que atingiram o capô, o paralamas e a porta do motorista. Um desses disparos acertou a perna esquerda do suspeito, que tem 24 anos de idade. Ele continuou dirigindo em fuga por mais alguns metros, foi acompanhado pela viatura e aí sim os militares conseguiram realizar a prisão desse bandido. Como tudo aconteceu na rua do Hospital Vila Velha, os policiais chamaram equipes da unidade que socorreram o homem rapidamente ali na unidade de saúde. Nesse meio tempo, outros militares foram até o imóvel onde o carro tinha parado. Era uma kitnet lá no imóvel. Lá estavam 45 tabletes de maconha e quase R$4.000 em dinheiro. Já os outros suspeitos que entraram nessa kitnet fugiram pelos fundos e não foram localizados. Pois é, Luciano, são essas as informações. Esse homem foi transferido já para o Hospital Antônio Bezerra de Faria, aqui em Vila Velha também. Está recebendo os cuidados médicos, mas está detido e sendo acompanhado por uma viatura da PM. Eu volto com você no estúdio. Pois é, Yuri, você também tem informações e detalhes de um crime que aconteceu no interior de Itaguaçu, né? Isso tem algumas informações aqui preliminares que dizem que 3 bandidos invadiram casas, fizeram vários reféns e violentaram uma adolescente. Teve algum suspeito preso por esse crime bárbaro? Realmente, Luciano, é isso mesmo, crime chocante lá na cidade de Itaguaçu, ninguém ainda foi detido. A gente tem imagens aí da cidade, mas o caso aconteceu na zona rural do município, a cerca de 8 quilômetros do centro. Os bandidos entraram em 2 casas na madrugada de terça-feira. Na primeira casa estavam um casal de idosos, um homem de 34 anos e com a filha dele de apenas 15 anos de idade. Quando a polícia chegou nessa casa, o pai e a filha estavam amarrados dentro do carro e os idosos estavam amarrados dentro da residência. Eles contaram, depois que foram socorridos ali pelos policiais, eles contaram que 3 homens chegaram armados e muito agressivos, renderam e amarraram todo mundo na residência. Eles queriam a todo tempo, pediam dinheiro, mas antes de fugir, abusaram da menina de 15 anos de idade. No fim, acabaram roubando R$200, levaram também um carro e uma moto da família. Não satisfeitos, eles foram até uma outra casa ali na vizinhança, renderam e amarraram mais 3 pessoas. Como não encontraram nada de valor, acabaram roubando 3 carnes, algumas carnes, pedaços de carnes que estavam na geladeira. Como eu disse, ninguém foi preso, a polícia está investigando o caso, mas é um crime chocante, ainda mais numa cidadezinha pequena, né, Luciano? Eu volto com você no estúdio. Com certeza, meu amigo, que crime bárbaro, né? Vamos aguardar então as investigações. Obrigado por suas informações, viu? Boa noite e bom trabalho. Foi condenado a 12 anos de prisão o policial militar acusado de estuprar a própria filha. Esse caso aconteceu em 2020, quando a menina tinha apenas 13 anos de idade. 2 anos se passaram do ocorrido. A mãe da adolescente agora respira aliviada com a condenação do ex-marido. Eu estou bem aliviada mesmo. E eu só acho que ele poderia ter pegado uma pena bem maior, pelo fato de ser com a família dele. Na época da acusação, o PM conversou com a nossa equipe e disse que confundiu a filha com a namorada. Eu tomei um remédio mais cedo, que eu sempre faço uso de calmante. Não posso, mas bebi. O que aconteceu foi de eu abraçar ela, estava nu, e dei um beijo na... Só que eu não vi, achei que era minha namorada. Mas a própria filha relatou uma situação bem diferente. Eu juro pela minha vida que ele falou isso. Papai põe devagarinho, papai não tá machucadão. Ele falou isso comigo. A filha teve tanta vergonha de contar para a mãe sobre o ocorrido que relatou o fato por mensagens no celular. Falou assim, mãe, eu tô com vergonha de te falar. Aí jogou o celular para mim
e me contou tudo no quarto dela, eu no meu quarto. Ela foi e contou tudo. Fiquei em choque, chorei, fui lá, abri a porta do quarto dela, abracei ela e falei assim, filha, a mamãe tá com você. Depois do acontecido, o que mais dói na mãe são os 2 filhos que ficaram do lado do pai e dizem que ela destruiu a família deles. Ele falou, mãe, se meu pai for preso, eu mato você. Essa não foi a primeira vez que o policial cometeu o crime. Ele responde na justiça por um outro caso de estupro. Ele é acusado de ter abusado de uma outra adolescente que na época tinha 16 anos. Ela era filha de um casal de amigos. Ela me perguntou se podia beber, eu falei que sim. Ela bebeu com a gente, dançou com a gente, curtiu com a gente. Quando foi dando um determinado horário, eu vi que ela estava mais para lá do que para cá, embriagada, né? E eu dei falta dele. Né, ele tinha saído do salão onde que a gente estava, bebendo, e eu dei falta dele. E deparei com a cena, ele em cima dela, e ela totalmente desacordada. A amiga do casal e mãe da adolescente foi ameaçada diversas vezes após o crime. Eu ficava com medo de sair na rua, né, porque eu não sabia o que eu poderia encontrar lá na rua. As adolescentes enfrentaram parte do medo. De acordo com as mães, elas também estão muito confiantes com a condenação do PM. Ela nem comenta no assunto, ela nem toca. E quando ela vê alguém tocando, ela sai de perto. Se a gente chega a comentar, ela sai de perto. Assim, ela sofre bastante. Às vezes eu pego ela chorando sozinha. Ela está fazendo tratamento psicológico. E se não é os vizinhos, amigos que se chegaram para poder ficar com ela, eu acho que ela teria entrado em depressão, teria acontecido algo pior. Bom, e o PM está preso no presídio militar por ordem da Justiça desde dezembro de 2020. Um processo administrativo contra ele está em andamento. A gente muda de assunto agora para falar que Vitória anunciou que alcançou todas as metas para ser classificada como risco muito baixo para a transmissão de Covid-19. Notícia boa, né? Vamos ver. É com muita satisfação que nós anunciamos que Vitória atinge hoje, dia 5 de janeiro de 2022, todas as metas estabelecidas pelo Estado para o muito baixo risco contra a Covid-19. Foram muitos desafios. Os postos abertos, as unidades de saúde, 29 unidades, postos volantes, horários estendidos. Nossa comemoração é pela superação de uma doença, é pela vitória da saúde e contamos com a população na continuidade da vacinação, reforçando a importância do uso da máscara e do distanciamento. Muito bem, né? Bom, e faltando 1 mês e meio para o Carnaval de Vitória, uma pergunta ainda precisa de resposta. E aí, vai ter carnaval ou não? Enquanto o governo e municípios discutem essa questão, as escolas de samba já estão se preparando. No barracão pesado, por enquanto, muito ferro e solda. Os embriões do que serão carros alegóricos já começaram a ser preparados. Um trabalho que demanda tempo, tá? Esse trabalho começou há 60 dias. A gente está mais ou menos com 30% da parte inicial executada. A gente pretende aí nas próximas 2 semanas chegar aí a uns 50% para começar a decoração dos carros e aí deslanchar nos últimos 30 dias aí. Mas e no cenário atual de pandemia no estado? Será que tem carnaval? O presidente da Novo Império já adianta que tanto a Prefeitura quanto a Liga das Escolas estão estudando um jeito para que esse ano o espetáculo aconteça. Pelo menos os desfiles no sambão. A Liga e a produtora do evento já está desenvolvendo um protocolo para que todas as pessoas que estejam no sambódromo estejam vacinadas, né? Mas mais do que isso, a gente torce na realidade para essa demanda da pandemia se minimizar. Faltando 45 dias para o Carnaval de Vitória, o desfile das escolas de samba aqui da capital, e um pouco mais para o Carnaval oficial, a Secretaria Estadual de Saúde já confirmou que deve se reunir com os municípios para saber de fato como vai ser a folia neste ano de 2022, junto com a pandemia. Algumas regras provavelmente devem ser elaboradas. Nós iremos estabelecer uma agenda com os municípios capixabas para poder avaliar o cenário possível do mês de fevereiro, onde o cancelamento do carnaval será em avaliação com os mesmos. Estamos discutindo medidas distintas para o carnaval do sambódromo, as escolas de samba, e medidas também que poderão ser aplicadas ao carnaval de rua no estado do Espírito Santo. No Sambão do Povo, as estruturas para os camarotes já estão sendo montadas, só nos últimos retoques.
Mas tudo ainda é incerto, inclusive os blocos de rua, tradicionais em várias regiões do estado. O assunto veio à tona depois que a folia foi cancelada no Rio de Janeiro, só mantendo os desfiles na Sapucaí com diversos protocolos. Quem faz parte do Carnaval de Vitória acredita que a festa pode rolar, mas se contar com a ajuda de todo mundo. A gente conta que até lá a gente continue no azul, com cada vez menos pessoas falecendo por conta da Covid, a vacinação se estendendo mais ainda, inclusive com a terceira dose, para aí sim a gente ter um carnaval com segurança, né? Sem ter aumento pós-desfile, né? Do número de casos. Então a gente também torce como a nossa sociedade, para que tudo continue se desenvolvendo da melhor maneira possível e assim a gente consiga executar o desfile de escola de samba, que é o maior evento cultural do Carnaval Capixaba. Por enquanto, aquela folia boa, só lembrando assim, pelo nosso acervo de outros carnavais. O secretário estadual de Saúde falou sobre o aumento da média móvel de mortes por causa da pandemia aqui no Espírito Santo. Ele destacou também a vacinação das crianças, que deve começar na segunda quinzena deste mês. As consequências das festas de final de ano já começaram a ser sentidas no estado quando o assunto é a pandemia. Houve aumento nos testes positivos para a Covid e o pior, subiu o número de mortes pelo vírus. No estado do Espírito Santo, no dia 20 de dezembro, a nossa média móvel de óbitos de 14 dias estava em 2,8 óbitos. Ela já subiu para 3,4 óbitos por dia na média móvel de 14 dias. Temos um incremento muito significativo da procura de testes para a Covid-19 e um aumento de 30% da positividade nos resultados emitidos pelo Laboratório Central. Diante dos dados preocupantes, o secretário de Saúde do Estado deixou claro que, em hipótese alguma, podemos naturalizar as mortes registradas e as que ainda podem acontecer. Nós não podemos naturalizar o comportamento dos óbitos ou acreditar que iremos reconhecer somente uma situação de desastre, uma situação de um comportamento novo, se voltarmos a ter óbitos de 2 dígitos no estado do Espírito Santo. Nós consideramos que o aumento de 2,8 óbitos na média móvel de 14 dias para 3,4 óbitos na média móvel, ele não é aceitável. Além dos cuidados que já são mais do que conhecidos por todos, a testagem é primordial. Tanto que cerca de 400 mil testes de antígenos, aqueles em que o resultado sai em 15 minutos, já foram distribuídos para os municípios. Nós distribuímos 400 mil testes de antígenos aos municípios capixabas no dia de ontem. Temos reiterado a orientação para que a testagem se dê principalmente na atenção primária em saúde, nas unidades básicas, e que a população tenha acesso facilitado anterior, inclusive, à avaliação médica, à avaliação da própria triagem da recepção das unidades. Cuidados básicos, testagem e também vacinação. Muito se pergunta sobre a vacinação para o público infantil de 5 a 11 anos. A Pfizer já garantiu que no primeiro trimestre deste ano, 20 milhões de imunizantes serão distribuídos no país. A Secretaria Estadual de Saúde já garantiu que parte desses imunizantes serão destinados aqui para o Espírito Santo. E já existe até uma previsão de quando eles chegam. A vacinação das crianças, ela deverá ser reiniciada agora na segunda quinzena de janeiro. Com pandemia em evidência e circulação da variante Ômicron, atrelada à epidemia de gripe, o governo do estado já prevê ampliação dos leitos de UTI e também enfermaria para atendimento da população. Estamos preparando já a ampliação de 300 leitos de UTIs e enfermarias para um cenário de maior complexidade de incremento das internações, seja por influenza ou pela Covid-19, que pode acontecer nas próximas semanas. O governo se prepara, como se preparou ao longo de toda a pandemia, com medidas capazes de poder antever cenários complexos e garantir o acesso à população capixaba à internação hospitalar, caso ela seja atingida por qualquer condição clínica respiratória que exige internação hospitalar. E o secretário de Saúde falou também sobre o risco de uma possível epidemia de dengue aqui no estado. Vamos ver. No primeiro quadrimestre deste ano, temos um risco
de uma epidemia de dengue, considerando que desde 1995 elas acontecem em ciclos de 3 a 5 anos. Desde 2018 não temos uma epidemia de arbovirose significativa, à exceção da chikungunya que tivemos nos últimos 2 anos, mas tanto a zika quanto a chikungunya quanto a dengue, elas podem ter um comportamento epidêmico também nesse primeiro quadrimestre. Isso implica em um novo alerta à população, pois, caso ocorra a epidemia de dengue, todas as medidas já conhecidas de remoção de água parada, de vigilância das arboviroses, precisam ser adotadas por todos, e, inclusive, a observação de quadros de febre, com exantema, com manchas, com dor de cabeça retroarbitrária, de trás dos olhos, precisam estar no leque de opções diagnósticas de todos os profissionais de saúde e da suspeita da própria população. No retorno do TN2 você vai ver confusão entre vizinhos vira caso de polícia, tudo por causa do barulho de uma festa. É um instante só, não perde não. Uma cadeirante foi resgatada depois de cair sobre um telhado em Nova Venécia, noroeste do Espírito Santo. Rosenir de Oliveira, de 50 anos, foi socorrida em estado grave. A suspeita é que ela tenha caído da janela da casa, que tem 2 andares. O Corpo de Bombeiros teve dificuldades para resgatar a vítima, que estava desmaiada. Ela foi levada para um hospital da região. A polícia investiga o caso para apurar se a mulher pode ter sido empurrada, porque o caso está estranho, né? A perícia vai indicar se a cadeirante foi jogada de lá de cima. Caso confuso, né? O barulho de uma festa em um condomínio em Vila Velha virou caso de polícia. A PM foi chamada e os militares teriam sido ameaçados com uma faca. A confusão envolveu um policial militar, uma escrivã da Polícia Civil e um policial penal. A confusão aconteceu nesse condomínio que fica em Itaparica, às margens da Rodovia do Sol, em Vila Velha. Foi durante uma festa que acontecia na área comum, no 15º andar do prédio. Passava das 10 horas da noite quando um dos apartamentos ligou aqui para a portaria para reclamar que a festa estava fazendo muito barulho. O porteiro chegou aí até o 15º andar, onde acontecia a festa, e ia conversar com os donos, do evento. Nesse momento, ele acabou sendo hostilizado. Ele desceu aqui para a portaria. Na sequência, as pessoas que estavam lá começaram a pensar que quem havia reclamado era um policial militar que mora em um apartamento em frente ao salão de festas. Eles começaram, então, a xingar, a fazer ameaças à esposa dele, que estava em casa sozinha. Ameaças também foram feitas por telefone, pelo dono da festa ao morador, que é militar. Uma ocorrência foi aberta e a PM foi ao condomínio para averiguar a denúncia. No local, os policiais foram agredidos e ameaçados pelos donos da festa. O homem, que seria um policial penal, chegou a partir para cima dos policiais com uma faca. No meio da confusão, uma moradora, que é policial civil, teria tentado intervir. O casal acabou detido e levado para a Delegacia Regional de Vila Velha. No condomínio, ninguém quis gravar entrevista, mas o síndico disse que providências já estão sendo tomadas. As medidas administrativas estão sendo tomadas e a gente já está fazendo as ações necessárias. Bom, de acordo com a Polícia Civil, em depoimentos, envolvidos disseram que estavam se sentindo ameaçados. Mas o delegado entendeu que, como as versões estavam totalmente diferentes, o caso precisa ser apurado de uma melhor maneira. Por isso, os policiais militares foram ouvidos e os outros envolvidos liberados. O caso será encaminhado às corregedorias da Polícia Civil, Polícia Militar e da Secretaria de Justiça do Estado. Um motorista morreu carbonizado após um acidente na BR-101, no sul do estado. O carro bateu de frente com um caminhão, saiu da pista e em seguida pegou fogo. Motoristas que viram o acidente ainda tentaram resgatar o condutor, mas as chamas estavam muito altas e não conseguiram. O acidente aconteceu em Atílio Viváqua. O carro vinha de Presidente Kennedy e seguia sentido Vitória. O motorista do caminhão não ficou ferido. O homem morto não foi identificado. O corpo foi levado para o DML de Cachoeiro de Itapemirim. A seguir, uma nova maneira de pagar o pedágio na Terceira Ponte. Não perde não. Os detalhes já já. A gente volta falando de uma novidade para quem precisa passar pela Terceira Ponte. O pedágio já pode ser pago com o Pix. A medida também vale para a Rodovia do Sol, mas fique atento, viu? Segundo a Rodosol, essa forma de pagamento só está disponível nas cabines de cobrança manual que estão devidamente sinalizadas.
E a gente fica por aqui. Excelente noite para você. Amanhã, Isabela, minha amiga, estará de volta. Ela já está recuperada. Estava dodói, doente, mas já está totalmente recuperada, graças a Deus. Amanhã ela espera vocês aqui. E para você, um abraço e até a próxima.